tarefa da doutrina. Na inquietação dos tempos que correm, os próprios espíritos, cuja elevada missão devia ser levada a efeito dentro da maior simplicidade, sofrem a influência dos fortes antagonismos da atualidade do mundo. A falsa acusação de que os seus núcleos se constituam em redutos de conspiração contra a ordem social veio encarecer aos olhos de todos a necessidade de sentimentos cristãos no setor da serenidade e da temperança, dentro dos quais possam manter os compromissos em que se acham empenhados. O Espiritismo vem justamente coordenar os elementos dispersos pela desorganização das ciências sociais, conduzindo as criaturas em suas atividades para o equilíbrio e para a ordem. Nenhuma doutrina oferece dados mais exatos para a construção da harmonia social que aquela formada dos seus ensinamentos consoladores. Dentro das suas atividades, conhece cada um o absurdo das teorias igualitárias absolutas, considerada no seu justo sentido a necessidade do esforço individual para a catalogação dos valores de cada personalidade no Instituto das Provas Purificadoras. A própria reencarnação, com as suas confortadoras verdades, demonstra o impositivo da igualdade irrestrita no plano das aquisições de cada um na edificação de si mesmo. Solidariedade e tolerância, a caminho da paz e da fraternidade universais, não constituem elementos de subversão ou de desordem, mesmo porque somente no cristianismo redivivo, tal qual nolo apresenta o Espiritismo, em sua feição pura e simples, pode orientar as novas filosofias sociais dentro das organizações coletivas que hoje sofrem as mais amplas renovações, filhas das intenções generosas e puras, conhecendo desse modo a necessidade de caminharmos assim mesmo, vagarosamente, para a uniformidade das interpretações na observância daquele que é a luz da humanidade. Requisitar o apoio da justiça do mundo para a garantia da verdade? Bem reconhecemos quão precária é essa mesma justiça da terra. Mirem-se os espiritistas em Jesus. A grandeza do Mestre na condenação do pretório e nas humilhações do Calvário não reside tão somente na fortaleza da divina vítima. Reside muito mais na sua humildade, que, confiando no Pai Celestial, prescindiu de todo o socorro das organizações meramente humanas dos aparelhos estatais. Entretanto, examinando o problema, é justo que os espiritistas gratuitamente acusados venham a campo na estrada das reivindicações? Sob o ponto de vista humano, nas expressões sociais e políticas do mundo, semelhante iniciativa estaria certa. Mas sob o ponto de vista espiritual, consideramos que os cristãos sinceros não podem esperar a compreensão das horas que passam. Entreguem-se ao Senhor de todos os tempos, purificando-lhes os ambientes, sem permitir que os corações se contaminem ao toque das organizações e concepções viciosas da atualidade. Não é lícito que a verdade peça socorro às convenções transitórias. De posse dela, a criatura sabe sofrer, aprender, consolar e esperar. Com ela, guardamos uma concepção mais justa com respeito aos dois infinitos que constituem o espaço e o tempo. A principal função do Espiritismo está adstrita à grande obra de educação e de consolação no plano da reforma de cada qual com o divino modelo. Atravessa o orbe os períodos mais dolorosos e mais críticos. Organizam-se os estados mais fortes. A sua missão e o seu primeiro objetivo é a transformação de todos os indivíduos para o bem. E temos, todavia, de reconhecer que dentro da feição liberal da sua doutrina, pode parecer que os seus prosélitos experimentam uma certa hipertrofia da liberdade. Mas como não ser assim, se essa mesma doutrina é a liberdade ampla na busca do conhecimento superior? Daí o reconhecimento, igualmente, que dentro dela há lugar para todas as vozes e para todas as opiniões, desde que, muito embora respeitando a justiça dos homens, sigam a Jesus,
que na epopeia gloriosa dos seus sofrimentos poderia ter solicitado a garantia dos direitos humanos, provocando a organização de um processo onde fosse especificada a procedência da calúnia que o conduziu aos julgamentos cegos da justiça do mundo. Entretanto, os seus lábios estiveram mudos. E foi nessa certeza de que a justiça em si mesma não se encontrava na terra, no desprendimento das glórias humanas no reino da iniquidade, na renúncia de tudo, que residiu a luz misteriosa e infinita que iluminou o Calvário, atravessando os séculos até os nossos dias. Emmanuel.